outro mundo. 1 de Pedro 13, 14, 15, 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes. É sobre esse tema que eu quero falar hoje. Como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. E se invocai por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga, irmão, olha que texto poderoso, meu Deus. E se invocai por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Versículo 22. Purificando as vossas almas, pelo Espírito da obediência à verdade, para que o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente, uns aos outros com coração puro. Não basta só amar, tem que amar ardentemente. Uns aos outros com coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. E lá vem uma bênção. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Você diz amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos hoje na nossa última série do Código da Libertação na carta de Pedro. Nós começamos sobre controle e descontrole. O controle que quebra o descontrole, a sobriedade e entorpecimento. O controle e descontrole, eu falei da área sexual. Você que não assistiu, vai no YouTube lá. Eu falei na segunda sobre sobriedade e entorpecimento. Somente a sobriedade é que vencemos o entorpecimento. Na questão de chamada, de serviço, porque é uma guerra espiritual. Semana passada eu falei da revelação versus religiosidade. A guerra que o diabo quer que nós nos tornamos religiosos e não temos mais e andamos por revelação de quem Cristo é. E hoje eu quero falar sobre adoção versus escravidão. Adoção versus escravidão. Falar sobre adoção. O que é adoção na realidade? Adoção é o ato de uma pessoa receber um estranho na sua família, reconhecendo como seu filho e constituindo o herdeiro dos seus bens. No Novo Testamento, a adoção denota o ato da livre graça de Deus, pela qual, ao sermos justificados pela fé, somos recebidos na família de Deus e tornando herdeiro da herança dos céus. A adoção, é claro, se você for pegar a carta de Paulo, Paulo trata de um pouco mais profundo
a questão de adoção. Adoção nos tempos do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, é quando você pegava alguém que não fazia parte da sua família e adotasse. Quando você adotasse aquela criança, você entregava a um tutor, a um guia, a um discipulador, e somente como ele se tornasse maduro, adulto, ele então vinha para casa e fazia parte da família agora e herdeiro dos bens dos pais. Então, na realidade, Paulo trata a questão, só nos tornamos filhos à medida que somos maduros. A maturidade é que revela se nós somos filhos ou escravos. Tem muita gente que ainda está na escravidão. Entenda que a adoção é simplesmente a consideração como filho. Você sente-se filho de Deus. A tua mentalidade de Deus é como pai. E você é simplesmente filho dele. Quando você traz essa mentalidade de filho de Deus, que você não é mais escravo de Deus. Você não é mais escravo, você agora é filho. Você liga, você cria uma ponte com a sua paternidade espiritual. E você não recebe somente as bênçãos da paternidade física, mas sim da paternidade espiritual. Então você precisa urgentemente entender que dependente de como você está agora, qual foi a vida que você tem levado até o dia de hoje, você é filho de Deus. Você pode ser tão lindo como a minha esposa ou feio como o Kiki. Nem pô, dele olhou para mim com a cara feia agora. Se já tivesse uma faca, ele me tacava. Brincadeira, eu falo para ele que é um dos negros mais bonitos que tem, estiloso. Esse dia eu chamei a mulher dele para conversar, falei, que roupa é essa que usa, minha irmã? Pelo amor de Deus, ela, sei o que arrumo ele. Sei o que arrumo ele. Eu estou achando que essas calças que ele usa é dela. Você pode ser rico, pobre, simples. Você pode ser leigo ou sábio, mas você é filho de Deus. Você tem que viver como filho de Deus. Porque tudo que o diabo quer, escute isso, tudo que o diabo quer é que você não seja filho de Deus. Tudo que o diabo quer é que você não seja filho de Deus. Como é que Pedro vai tratar a mentalidade daquela igreja? Vocês lembram que nós estamos nessa série, para quem não está acompanhando, essa igreja está recebendo uma perseguição terrível, uma das piores da história, onde Nero incendeia Roma e coloca a culpa nos cristãos, e eles estão sofrendo, muitos estão sendo lançados na prisão, muitos estão sendo mortos, perseguidos. E então Pedro, independente da perseguição que você está passando, independente da vida que vocês estão passando, lembre-se que vocês já não são mais escravos, vocês são filhos de Deus. E como é que Pedro vai tratar a mentalidade deles? Para arrancar essa mentalidade de escravo para uma vida de adoção, uma vida como filho. Olha o 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16, bota no telão para a gente. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16. Bom, nós vamos nadar na Bíblia hoje, se você puder ficar com a Bíblia aberta aí no seu smartphone. Hoje tem que dizer assim, ó, abra a sua Bíblia ou ligue ela. Então, se a sua Bíblia aí está no smartphone, você abre aí ou no seu tablet, não tem importância, ligue ela, ou na sua Bíblia mesmo, nós vamos notar. Ele começa tratando a mentalidade, arrancando essa mentalidade de escravo para filho, tratando. E ele diz no versículo 16, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então você passa a ter uma mentalidade como filho, quando você começa a praticar as características do pai. Quando você nasce de novo, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você começa a trazer a sua mentalidade como filho de Deus, não como escravo, você tem como seu DNA a santidade. A sua identidade espiritual agora de filho
é uma mentalidade de santidade. A santidade, porque essa é a característica do Pai. O Pai é santo. Então ele diz que nós temos que ser santo como ele é santo. Eu já disse outras mensagens aqui. Esse texto aqui parece difícil de entender, mas não é. Alguém pode chegar à santidade de Deus? Não. Alguém, claro, está falando de Cristo aqui. Alguém pode chegar à santidade de Cristo? Ninguém pode chegar à santidade de Cristo. Mas só o ato de você tentar ser santo como ele é santo, é isso que te faz você ser santo. Então você precisa ter uma mentalidade como filho. E como filho, você precisa buscar a santidade. Porque só filho gosta de ser como o pai é. Só quem é filho gosta de ser como o pai é. Por exemplo, eu tinha um pai, negão, Beto Ceguinho. Beto Ceguinho. A vida toda eu quis ser como meu pai é. Eu não sou igualzinho meu pai nem na aparência. Meu pai casou com uma loura que é minha mãe. E eu puxei a minha mãe, não sei porquê. Eu puxei a minha mãe na aparência. Mas tinha uma característica no meu pai que eu gostava muito. Qual era? Meu pai era uma máquina trabalhando. Meu pai era uma máquina trabalhando. O meu pai acordava às 4:30 da manhã. Ligava o radinho na música do Roberto Carlos. Lá em casa era proibido, meu pai não deixava, tinha que ter a janta e não podia lavar a louça da janta. Porque meu pai acordava às 4 da manhã, ligava o rádio, as músicas do Roberto Carlos, sempre as mesmas músicas, e começava a lavar a louça. Meu pai 6 da manhã estava na padaria, abrindo a padaria. Meu pai era o primeiro cliente todo dia da padaria. Meu pai comprava o pão, meu pai chegava em casa, abria o pão, botava lá as coisas dentro, fazia o café, deixava tudo pronto. E meu pai ia trabalhar. Meu pai que chegava em casa do trabalho 5:30, 6 horas, 7 horas. Você pensa que meu pai ia descansar, não ia. Ele pegava a vassoura e queria limpar o quintal todo. Tivesse capim, ele pegava uma enxada. O meu pai só parava para dormir. O meu pai só parava para dormir. E eu sempre admirei isso do meu pai. Sempre quis isso do meu pai. Eu amava tanto ver isso do meu pai, essa garra dele para trabalhar, essa filho para trabalhar. Com 7 anos de idade eu já trabalhava. Eu trabalho desde os meus 7 anos de idade. Então essa característica do meu pai, eu tentei correr, lutar. Eu comecei a imitar essa característica do meu pai. A ponto de 14 anos eu já tinha carteira assinada. Trabalhava numa grande empresa. Então na realidade, quando você é filho, você quer ter as características do pai. Uma característica que você é filho é que você busca a santidade. Quando você não busca ser santo, é sinal que você ainda é escravo. Irmãos, a gente tem a mania de pensar que libertação é só quando há manifestação. Aprenda uma coisa, nós estamos orando pelo céu do Rio de Janeiro. Quem trabalha com libertação diz que para libertação no Rio de Janeiro, o céu é de bronze. O céu é de bronze. É pesado trabalhar. Parece que as entidades que trabalham no Rio de Janeiro, ela não gosta que se manifeste libertação. Você sabe que, já ensinei aqui, que o Rio de Janeiro, nas profecias dos maiores profetas, é a capital mundial do avivamento. Do Rio de Janeiro vai sair um avivamento que vai varrer o mundo inteiro, chamado último e grande avivamento. E a oração nossa, para que esse céu de bronze, na área da libertação, caia por terra. Os maiores pregadores de libertação dessa nação, o lugar onde eles têm mais dificuldade de fazer seminário de libertação, de ministrar libertação, é no Rio de Janeiro. Tânia Teresa chega a dizer que as pessoas de outros países chamam ela muito mais do que as pessoas daqui do Rio de Janeiro, que é do lado, que ela é de São Paulo. Então nós estamos orando, mas por que o Rio de Janeiro tem esse céu de bronze na da libertação? É porque nós estamos acostumados a entender que libertação é só quando um demônio se manifesta. Quando ele dá o grito, começa a derrubar algumas cadeiras, 5 obreiros segura aí
manda embora. Aí a pessoa olha e diz: o culto hoje foi um culto de libertação. Irmão, na libertação, a área da manifestação é a coisa mais simples. Os demônios que costumam manifestar nos cultos são os demônios mais ralés que existem. O difícil é você mudar a mentalidade. Os discípulos deram mais trabalho na sua mentalidade do que a sua libertação. Por exemplo, eu dei mais trabalho para Deus arrancar a Assembleia de Deus de dentro de mim do que do demônio. O demônio, Deus olhou para mim e disse: sai dele, saiu. A Assembleia durou 20 anos. Porque eu achava que aquela mentalidade era mentalidade de igreja. Isso ali que era certo, o resto era tudo do diabo. Então essa mentalidade, esse céu de bronze, que nós estamos lutando aqui no céu, dos céus abertos, para romper os céus do Rio de Janeiro, e ter uma libertação profunda, produzida única pelo poder da palavra de Deus. Então você tem que aprender que isso é uma guerra espiritual, não é comum. O diabo luta diariamente para que você não viva uma vida santa, que a santidade não seja o seu DNA, não seja a sua identidade. O diabo luta para que você viva uma vida de escravidão, vivendo, como nós dizemos aqui, numa religiosidade. Entenda que você nasceu para ser santo, que Deus te tirou você do império das trevas e transportou para o reino da sua maravilhosa luz, para você viver uma vida de santidade. Então, como disse semana passada, as pessoas buscam as oportunidades, elas lutam pelo cargo, mas a nossa luta diária contra o diabo é o viver de uma vida santa. Você precisa ser santo. Volto a repetir, é um DNA. Irmão, quando você tem esse entendimento, não é difícil, não é luta, porque isso faz parte da minha essência, isso faz parte do meu Pai. Como eu disse semana passada, meus olhos estão em Cristo, e quando eu olho para Ele, eu vejo santidade, e à medida que eu olho e vejo a santidade, eu me torno santo. Então a sua luta diariamente tem que ser uma vida de santidade, porque só filhos são santos. A segunda coisa, você tem que, olha que texto poderoso, bota no telão que eu ler com vocês. 1 de Pedro 1,17. Irmãos, esse texto é poderoso. Bota pra gente aí, 1 de Pedro. Aí esse pessoal da mídia está arrebentando. Olha só, parece até que eu sou pregador mesmo. Olha que texto poderoso, irmão. Olha que texto. Uma vez que vocês chamam aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês. Irmão, esse texto é poderoso. Já que vocês invocam como Pai, na minha versão diz assim, se puder botar minha versão, por favor. Se esse invocais por Pai que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha que texto poderoso. Bota pra gente aquela imagem que eu mandei. Eu botei uma imagem, não, eu mandei receber o sobrenome do Pai. Bota para mim aqui, vê se vocês acham aí. Porque o que Pedro está dizendo para a gente é que se você invoca Ele como Pai, você tem que ter as características dele. Quais são as características? Isso, depois dessa aí eu mandei. Tem como? Tem outra aí? Foi? Não foi? Então, o que Pedro está dizendo aqui no versículo 17: se você invoca Ele como Pai, você recebe o sobrenome do Pai. Você recebe o sobrenome do Pai, que é justo. Qual é o nome do Pai? Justo. Por que Ele é justo? Porque Ele é sem acepção de pessoa. Ele é juiz. Por que juiz? Ele julga segundo a obra. No tempo da peregrinação, comporte-se
de acordo. É isso que esse texto está dizendo. Ele está dizendo que o nosso Pai é justo, é juiz. O tempo da predicação e uma ordem no final, Pedro disse: comporte-se de acordo com o Pai, porque o Pai é justo, o Pai é juiz. O Pai entende que nesse tempo de predicação, porque nós estamos aqui no tempo de predicação, nós estamos aqui de passagem, e Pedro está dizendo: durante esse tempo de passagem aqui na terra, você precisa se comportar de acordo como seu Pai. Meu Deus, Ele é justo, Ele não faz acepção de pessoa. Juiz, julga segundo a obra. No tempo da peregrinação, comporte-se de acordo. A gente não invoca Ele como Pai, Abba Pai, Paizinho. Nós já não somos filhos maduros. Por que a gente não se comporta como tal? Por que a gente não se comporta como filho? Olha que texto poderoso, irmãos. Olha que texto poderoso, meu Deus. Abra comigo também 1 de Pedro 1,18. Ai, meu Pai, tomara que eles fizeram lá essa parte. 1,18, 1 de Pedro 1,18. Eu vou ler aqui na minha mesma. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado. Outra versão diz: comprado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, os pais físicos, os pais carnais, mas como precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesse último dia, nos tempos, por amor de vós. Meu Deus, você foi comprado, irmãos. Você em outro tempo era escravo, mas você foi comprado. Você foi comprado. Essa palavra aqui significa redimido. Pedro, no capítulo 1, verso 18, ele diz que nós fomos redimidos. O que é redimido? Redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir. Significa libertação. Meu Deus, nós somos libertos. O pastor Silo uma vez fez uma encenação aqui. É que antigamente as cadeiras de plástico ajudavam. Ele deitou aqui, se fala memória é isso, ele deitou aqui, e gente botou um montão de cadeira em volta dele, de tal maneira que ele não podia se levantar, mas Cristo veio e removeu todas as prisões, todos os demônios que estavam ali. Ele nos arrancou de lá, da mão de Satanás, das garras de Satanás. Cristo, quando morreu na cruz, derramou o teu sangue, ele estava pagando, dizendo: está pago, agora me dá ele aqui. Ele arrancou você do império das trevas, da mão de Satanás, te libertou e disse: a partir de hoje você não é mais escravo, você é filho. Você foi redimido, você foi liberto. Eu coloquei, eu mandei lá. Breno hoje me pegou. Significa libertação, reabilitação. Eu não estava desabilitado, eu estava cortado do Pai, eu estava como filho bastardo, eu estava distante, eu não tinha condição mais de me ligar a Ele por mim mesmo. Mas Ele derramou o seu sangue e nos comprou, não foi com ouro nem com prata, com coisa cobitível, mas com a sua própria vida, e nos reabilitou. Oh, glória a Deus!
Mas a versão que eu mais gosto da tradução de redimido é a versão reparo. Bata no peito e diga: eu fui reparado. Diga: eu tive um reparo. O que é reparo? É uma coisa que estava quebrada, que estava em volta, desligada, desagarrada, e agora Cristo morreu por mim e reparou. É como se você cometeu um erro tão grave, tão grosseiro, que você foi cortado do Pai, você feriu a santidade do Pai, você errou, você fez coisas que desagradou a Deus, você fez coisas terríveis, tenebrosas, coisa realmente que entristeceu o Espírito Santo. Mas o Pai, Ele reparou com a sua morte todos os erros. Seja qual for o que você cometeu, pode ser o erro pior da humanidade, mas Ele reparou o erro. Ele reparou o erro. Aleluia. E nos trouxe de novo. E nos fez. Sabe qual é a tradução? Você já pegou, não sei se é daquele tempo, tinha um Durepox. Viu? Durepox. Era Durepox? Era duas coisinhas. Uma branquinha e uma cinza. Aí você colocava uma na outra, enrolava, até se tornar uma só. Agora desfaz, eu quero ver. Desfaz, eu quero ver. Não tem como. O diabo disse assim, ó, não, ele reparou, foi desligado. O pai ligou de novo. Como é que consegue desligar agora? Te dar um recado, nem o diabo consegue. Meu Deus. Reparou? Salvação é o ato de adquirir de novo. Meu Deus, é o ato de adquirir de novo. Irmão, Ele que já adquiriu. Ele viu a gente perdido. Ele viu a gente longe. Ele viu a gente como escravo. Ele disse, não, eu quero Ele de novo. Ele nos resgatou. Ele nos tirou da perda alheia, ou do poder alheio, do cativeiro. É livrar-se de um poço arriscado, é livrar-se das penas do inferno, porque nós estávamos condenados ao inferno como escravo, mas hoje nós somos filhos e somos herdeiros do céu. Aleluia. Deixa eu te dar alguns sinônimos de redimido para um sentido da palavra redimido. O que foi redimido? O que foi redimido, ele foi salvo. Você foi salvo. Você está ruim de dar glória a Deus, irmão. Você foi salvo. Se Jesus vir agora, tu vai para o céu, porque você foi salvo. O que eu fiz? Nada. Ele fez tudo. E hoje nós cremos nele como Pai, nós somos salvos. Nós somos salvos. Olha outro sinônimo: reabilitados, redimidos, resgatados e perdoados. Nós estávamos tão sujos do pecado que Isaías traduz o pecado da nação de Israel. É como um fio de escarlate. É como um fio de escarlate. Vermelho como carmesim. Você sabe o que é o fio de escarlate? É o preto mais preto que existe. É o preto mais forte que existe. É o preto mais preto que existe. Fio de escarlate. O que é o vermelho carmesim? É o vermelho no máximo. É o vermelho vermelhão. Estava assim o nosso pecado. Estava assim a nossa vida. Mas quando o sangue dele começou a jorrar, lá no pé do Gálgota estava você e eu. Você podia ter dado um glória a Deus. Quando o sangue dele corria, caía na terra, lá estava eu, aliás, você e eu,
preto como fio de escarlate, vermelho como carmesim, mas o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado, e nós somos mais alvos do que a neve. Pega a mão do teu irmão que está ao teu lado, pega a mão, dá uma balançada nele aí para ver se ele acorda aí. Diga: você era preto como fio de escarlate, vermelho como carmesim, mas o sangue te purificou, e hoje você é mais alvo do que a neve. Hoje você é mais alvo do que a neve. Hoje você é mais alvo do que a neve. Hoje você é mais alvo do que a neve. Hoje o sangue de Jesus te purificou de todo o pecado. A cédula que estava na mão do cobrador. Aí é uma briga na teologia, que na verdade nós não devíamos do diabo, nós devíamos a ele. A cédula, o contrato, porque existia um contrato. Diabo, você pecou, você errou, você está como um fio de escarlate, vermelho como carmesim. Tinha um contrato. A Bíblia diz que Cristo pegou esse contrato e cravou na cruz. Cravou e disse: ele agora é meu. Ele agora é. Ele pagou a dívida por você. Ele perdoou você. Você não pertence mais ao diabo. Você pertence. Levanta a tua mão e diga: eu não sou mais escravo. Eu sou filho de Deus. Diga: eu sou filho. Aleluia. Meu Deus. Tem uma frase que eu coloquei lá. Conseguiu a primeira frase? Conseguiu a frase? Bota essa frase aí pra gente. Redimido, bota aí a frase aí. Cadê a frase? Eu vou ler aqui. O diabo quer que você continue se vendo como escravo. O diabo quer que você continue se vendo como escravo. Mas hoje você vai dizer para ele: eu fui salvo, reabilitado, redimido, resgatado e perdoado. Meu Deus. Vamos correr, porque eu tenho que encerrar esse tema hoje, esse primeiro capítulo de Pedro. Olha, 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, bota pra gente aí, 1, 22. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22, nós vamos ler mais 4 versículos ainda correndo. Versículo 22. Purificando as vossas almas, purificando as vossas almas pelo Espírito da obediência à verdade, purificando a vossa alma. Quem é filho, aprenda uma coisa: quem é filho, ele busca a purificação. Deixa eu entender, a purificação também uma parte é sua. Deus, nós somos purificados. O que é para o Espírito Santo fazer, ele faz. Mas a nossa parte também temos que fazer. Purificando. Você tem que buscar a cada dia se purificar. A purificação, na realidade, quem está dizendo assim, é com a alma. Olha que texto lindo. Purificando as vossas almas. Não sabe como é que se purifica a alma? Parece difícil, mas não é. É claro que é uma obra que começa pelo Espírito. Sim ou não, gente? Estou pregando aqui. É como se ele comprasse um carro e desse na tua mão. Agora você que tem que aprender a dirigir. Então a purificação é essa busca para se tornar cada dia mais puro. Mas ele diz que é a sua alma. E como é que eu faço isso? Irmãos, uma da máxima da psicologia: uma pessoa é normal quando ela aprende a dizer não para si mesmo. Você é bom para dizer não para você mesmo? Ou você é aquele que anda pelos seus sentimentos? Estou sentindo. Às vezes é que você comeu demais mesmo à noite. É igualzinho a pastora que vai na pizzaria e pede a doce e diz: vou comer um pedacinho só. Ela come um pedacinho. Ela quer saber uma coisa? Mais um pedacinho. Depois quer saber uma coisa? Eu tomo um remédio mesmo, mais um pedacinho. Quer saber de uma coisa que a gente sabe?
se eu morrer amanhã, você salva mesmo? Me dá outro pedação. Ela acorda de manhã e diz assim: meu Deus, estou meio tonta. Deixa eu ver aqui como é que está a glicose. Quase 300. Ela: Sandro, Deus pode me levar, Sandro. Comi um pedaço de pizza desse tamanhozinho, Sandro. Olha a glicose como é que está. Comi uma pizza doce inteira e diz que foi um pedacinho só. Dificuldade de dizer não. Ela tem dificuldade de não dizer doce, não para o doce. Mas você precisa aprender a dizer não. Irmão, você tem que ser bom para conversar consigo mesmo. A pastora, ela tem uma máxima comigo. Ela diz: filho, você é doidinho. Você é autista. Pergunta ela por quê? Porque, irmão, eu converso comigo mesmo. Quem pensa que quem me olha assim é maluco, está falando sozinho. Não, estou falando comigo mesmo. Me respeita. Porque isso é purificar a alma. Peraí, olha essa vontade aí. Não vou fazer. Não. Coração está ardendo, quer não fazer, mas eu não vou fazer. Olha esse pensamento: sai daí, em nome de Jesus. Sai daí. Ela olha para mim assim: meu Deus, é maluco. Tu é autista, filho. É que estou dando ordem para mim mesmo. Você não vai. Você não vai fazer. Você sabe que isso não é bom. Você sabe que é só uma portinha que ele quer para te derrubar toda. Então fica quieta, porque te perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. O salmista Davi conversava com ele mesmo. Você tem que ser bom para dizer não para você mesmo, porque isso é maturidade de filhos. Isso é ser filho maduro, é capacidade de dizer não para si mesmo. Eu não vou fazer isso, eu não vou descer. Aí tem uns que dizem assim: eu estou fraco. Não, é que você nunca foi filho. Mas eu não tenho força, porque você não é. Porque quando você é filho maduro, você diz: eu não vou decepcionar meu pai. Fica quieto, Sandro Faustino. Submeta-te a Cristo. É decisão, irmão. Para de ser menino. Ai, Deus, usa um vaso para falar comigo. Ué, para que Deus usar vaso? Ele quer usar você mesmo. Esse que eu te digo, não faça. Porque tem pessoas assim: ele é bom para entregar profecia para os outros, mas para ele mesmo. Com todo respeito, toca o nome do teu irmão e diga assim: ó, o vaso que Deus quer usar é você, mas para você mesmo. Tem gente que é até ruim de dar glória a Deus agora. Os do manto agora ficou. Estou com um vídeo do senhor aí. Rapaz, a igreja ficava pequena para o senhor aí. Mistério, hein? Ai, com vontade de postar aí. Ai, Deus. Então, dos mistérios, ficou logo preocupado, porque a gente quer ser usado por Deus para alguém. Se você não for bom para entregar profecia para você, você nunca será bom para entregar profecia para os outros, irmão. Por quê? Porque a espada passa primeiro para você. Quando a espada corta você, corta os outros. Ela nem cortou para você, você quer cortar os outros. Então, vai se purificando, vai dizendo não para você mesmo, não para essa roupa, não para esse comportamento. Mas a irmãzinha lá usa, a irmã é ela e Deus. Mas a minha alma vai fazer aquilo que a palavra de Deus quer. Eu não vou andar por sentimento, eu vou andar por obediência, porque eu não sou escravo, eu sou filho. Eu sou filho. Meu Pai do céu. Pedro está acabando com a gente, irmão. Como é que se purifica a alma? Falando consigo mesmo, dando ordem a você mesmo, negando a si mesmo. Mas ele termina dizendo assim: amor ao próximo fervorosamente. Irmão, você tem que me amar fervorosamente. Você ama o seu irmão fervorosamente?
mesmo ele fazendo aquilo que você não gosta, não quer, te ferindo, te machucando, você tem que amar fervorosamente. Mas eu bloqueei ela do zap. Você não é filho, você é escravo. Eu tirei ele dos meus contatos. Você não é filho, você é escravo. Ele não presta, você também não prestava e o pai te abraçou, agora você não quer abraçar os outros. A maior característica que você foi abraçado por pai é que você abraça os outros. A maior prova que você ama alguém é que você é amado por Deus. E você ama Deus, e porque você ama Deus, você ama o próximo fervorosamente. Fervorosamente. Deixa eu ir para outro culto. Bota o versículo 23 agora, 1 de Pedro 1, 23, está com a Bíblia aberta aí, que a gente precisa encerrar, gente. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Nós fomos gerados de novo, agora não do pai físico, mas do pai espiritual. Bata no peito, diga: eu fui gerado de novo. Diga: eu tenho um pai espiritual. Você tem pai espiritual mesmo? Você tem? Você tem, você foi gerado de novo? Irmão, a palavra de Deus nos gerou de novo. Nós somos nova criatura. A mentalidade agora mais de escravo é de filho. O diabo tenta te escravizar você de novo, trazer você para aquela outra vida de morte, de separação. Mas Deus nos gerou, nós fomos gerados em Deus, nós fomos gerados pela palavra. A palavra de Deus entrou em nós que estávamos mortos, nos fez vivos. A palavra de Deus nos fez nascer de novo. Meu Deus, você nasceu de novo. Você agora tem uma nova identidade. Como eu disse ontem aqui, Jesus Cop diz muito bem sobre isso. A nossa identidade agora é de idem, igual. Identidade vem disso. Não é simplesmente ter um novo nome. É que você agora é igual ao seu pai. Irmão, esse negócio tanto pega. Esse dia o pastor estava me zoando. A pastora me chamou assim no canto. Falou: amor, eu quero conversar contigo. Eu falei assim: meu pai do céu, fala, meu amor. Fala, disse assim: filho, você tem que vigiar. Por quê? Você carrega tanto doce, tanto bala dentro da bolsa, sai distribuindo para as crianças na igreja. Esse dia eu cheguei numa sala e tinha um bombom, dei para uma criança. Daqui a pouco, depois do culto, os pais me ligaram: pastor, me ajuda em oração, minha filha está aqui no hospital. Disse: o que houve? Alguém deu chocolate para ela. Ela não podia. Eu disse: irmã, vou orar por esse rapaz que fez isso. Vou orar pela sua vida também. Aí a pastora falou: mas por causa de quê? Vamos pensar que quem te acompanha é Cosme e Damião. Olha só, olha o diálogo da pastora. Tu pensa assim: a pastora é uma benção lá em casa também, que tudo é libertação lá em casa. Tudo é libertação. Apareceu uma barata lá, o que o diabo está querendo aqui na minha casa? Então ela pensou que sabe que tem um Cosme Damião agarrado no pastor, mas não é não. É que o meu pai, Beto Seguinho, tinha problema de epilepsia, não podia trabalhar de carteira assinada, fazia favores para os outros, limpando frente de casa dos outros. As pessoas davam um dinheirinho, um trocadinho. O que o meu pai fazia? Fazia uma compra da semana lá em casa, e sobrava sempre um dinheirinho. Meu pai era tão grato a Deus, mas tão grato a Deus, que dizia assim: ó, sobrou um dinheiro, eu vou lá comprar um saco de pipoca, um saco de pirulito. E vinha meu pai pelo campo inteiro, dando pipoca e pirulito a todas as crianças. Porque ele conseguiu o dinheiro da semana de fazer as compras. Meu pai, por ser doente, nunca comprou um sofá, nunca comprou um tênis pra gente. Mas o sonho do meu pai, a alegria do meu pai, é que ele conseguia colocar arroz e feijão dentro de casa. E quando ele conseguia, ele era tão grato, ele comprava laranjinha, aquele tempo era laranjinha, e dava para as crianças no campo.
Ou senão ele comprava pipa, doce, de tão feliz, e saía distribuindo nas ruas para as crianças. O que eu estou fazendo hoje? Eu expliquei para ela, filha, isso não é Corme Damião, é Beto Ceguinho. É uma característica do meu pai, de quando está feliz. Eu estou tão feliz que eu preciso transbordar. Quando a gente via meu pai com o saco de pipoca, com os doces na mão, a gente lá em casa dizia, meu pai conseguiu fazer a compra da semana. Porque esse negócio de compra de mês é agora, antigamente tu ia no sacolão comprar uma cebola, uma cabeça de alho e um tomate. Você vinha num saquinho daquilo ali para casa. Alguém lembra desse tempo aqui? Tão de velho. Então era uma alegria para alguém conseguir fazer a compra da semana. Então a maior prova que ele estava alegre, que ele conseguiu algo, é que ele ministrava algo em alguém, porque ele era como pai. Então se você está alegre, se você está cheio desse amor, se você nasceu de novo, você transborda como o pai transborda. Então pega a mão desse irmão que está ao teu lado e diga assim, ó, eu estou tão feliz porque eu fui resgatado, que eu vou transbordar na sua vida hoje. Diga, pode escolher o lugar para almoçar. Se não tem como eu te levar, diga, aqui na igreja tem almoço. Diga, eu vou pagar o seu Uber para você ir embora. Vou te levar no meu carro. Diga, você não vai para casa a pé, você não vai da casa na chuva. Diga, o carro que Deus me deu foi para transbordar. Diga, eu estou alegre porque eu estava na mão do diabo, agora eu estou na mão de Deus. Eu era escravo, agora sou filho. E eu começo a manifestar as características do pai. Eu nasci de novo. Aquele Sandro lá morreu, agora está aqui um lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro. E eu começo a transbordar. Meu Deus. Irmão, eu estou tão feliz. Estou tão feliz. Irmãos, é notório. Ontem eu cheguei aqui, falei, meu Deus, tinha um neguinho aqui com o teclado cantando. Irmão, que neguinho aquele, irmão. Meu pai do céu, que adoração ontem aqui. Eu estava meio maluco ontem lá em cima. Eu estava sozinho lá no camarote. Ontem foi camarote, que tinha biscoito, pão, tinha tudo. Eu sentado. Meu doido, falei, Beno, prega você. Eu queria que assentasse na pregação dele, comendo, bebendo alguma coisa. Mas está lá em cima. Mas era adoração, tanto eu estou, meu Deus, lá em cima, literalmente, sozinho. Ainda me filmaram, sangue isso tem poder, não posta não, hein? Aí eu estava lá sozinho. Que adoração, irmão. Que adoração, que coisa maravilhosa. Aí o Breno manda mensagem, pastor, o senhor que vai pregar. Eu disse, não, já falei a semana inteira para ele que eu não vou pregar. Fala para ele que é ele que vai pregar. Aí ele usou autoridade. Diga para o pastor, que ele falou que eu fico à vontade, então a minha vontade é que ele prega. Falei, agora tem que pregar. Irmão, mas quando eu cheguei aqui, estava um ambiente tão maravilhoso. Eu falei, meu Deus, chovendo, a igreja cheia de jovens. Meu Deus do céu, intercessão, adoração é aquela. Meu irmão, daqui a pouco eu cheguei, indo embora para casa. Eu disse, tem que colocar combustível, cadê o dinheiro? Fiquei tão maravilhado que eu ofertei tudo que eu tinha ontem. Tudo que eu tinha ontem. Fiquei tão maravilhado com o ambiente, com a adoração, com o que estava acontecendo. Eu não aprendi mais, eu não tenho mais prazer nessa terra. Eu não estou mais preocupado com roupa, com casa, com mansões. Eu quero transbordar esse amor. Eu nasci de novo. Eu não nasci para as coisas da terra, eu nasci de novo para viver as coisas do céu. Eu vou repetir, eu nasci de novo, não para viver as coisas da terra, mas para viver as coisas espirituais. É por isso que eu não sou carnal, eu sou espiritual, porque eu nasci em Deus. 40, falta 30 segundos. Últimos 2 versículos. Que texto poderoso, não dá para falar tudo. 1 de Pedro 1:24 diz assim, para encerrarmos: porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. A erva seca e a sua flor cai.
Segura a bomba, meu filho. Sabe o que Pedro está dizendo? Toda essa vida carnal, toda essa vida material, toda essa imoralidade, toda essa luxúria, toda essa miséria dessas coisas dessa terra, é como a flor da erva. Um dia vai secar e cair, irmãos. Um dia vai secar e cair, irmão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que o Evangelho vos entregou, aleluia. Então ande pela palavra, ande como filho. Você é filho, você não é escravo. Então ande como filho, não ande como escravo. Essa vida vai passar, mas só a palavra de Deus permanece para sempre. Levante a sua mão assim, bota no peito, diga: eu não sou escravo. Diga: libertação, diga: Satanás, eu não sou escravo. Você não tem poder mais sobre a minha vida. Diga: eu fui resgatado, eu fui redimido, eu fui liberto, eu fui salvo, eu fui perdoado. Eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho. Declare isso: o diabo não tem poder mais sobre a minha vida. Diga isso, pelo amor de Deus. Quando você declara isso, a tristeza vai embora, a depressão vai embora, as dores da alma vão embora. Diga: eu não sou escravo, eu sou filho. Eu não pertenço ao diabo, eu pertenço a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Escravos nunca mais, presos nas garras de Satanás nunca mais, nunca mais. Eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. E hoje a minha vida que eu vivo é a vida da palavra, porque a palavra é que permanece para sempre. Então ande como tal. Nós estamos numa peregrinação, nós estamos em passagem, nós estamos aqui só por um período. Só por um período. Essa semana fui chocado com tantas pessoas colocando no status: fulano morreu, ciclano. Eu vi pastores essa semana Deus levar. Eu vi pessoas de 70. Eu vi uma senhora, a dona Cizinha, se for na memória, morreu em Vila de Cabo com 93 anos de idade. Mas esse dia também vi um amigo meu postando de uma menina nova em Tinguá, faleceu. Eu vi um pai botando na internet que o filho faleceu num acidente de moto. Irmão, com poucos, menos de 16 anos. Eu e a pastora vimos um vídeo de 3 numa moto só. O caminhão passou por cima e foi uma coisa horrível. Essa vida vai passar, tudo aqui vai passar, irmãos. Eu não posso mais pegar a mentalidade e escravizá-la com as coisas dessa terra, com as coisas dessa vida. Ela é como a erva. Ela é como a erva. Ela vai secar. Isso vai acabar um dia. Irmão, nós estamos numa iminência. Eu fico aí vendo uma briga entre os crentes aí. Crente não, escravo. Eu sou de direita, eu sou de esquerda. Irmão, isso está dentro de um plano político. Estamos no grande político. Você não sabe, o mundo inteiro está em guerra. O mundo está em guerra já do mercado. A guerra comercial, chamada guerra comercial. O mundo inteiro está em guerra. Estamos eminente. O terceiro templo em Israel já está quase pronto. O terceiro pronto. Já estão dando vida à novilha vermelha. Nós estamos prontos para o reset em 2030. O Donald Trump, essa aí que os da direita bota lá em cima, está preparando o caminho para o anticristo. E você vai estudar o tanto da direita como esquerda. Não, perdoe dizer isso aqui, mas o anticristo com certeza, por das profecias, vem da direita. O povo da esquerda só quer que a gente luta mais no pecado, porque quanto mais está no pecado, mais acelerada é a agenda mundial. Eu não sou de direita e nem de esquerda, eu sou do céu. Eu sou do céu. Eu não ando porque a metodologia de Lula ou Bolsonaro. Eu ando pela palavra, porque a palavra permanece para sempre. Jesus está voltando e a gente só está de passagem aqui nessa terra. Nós estamos em passagem. Está chegando o dia onde Ele vai chamar não os escravos, mas os filhos. E Ele vai dizer para os filhos: vem,
Seja bem-vindo. Benditos do meu Pai. Bendito dos meu Pai, para o reino que eu tenho vos preparado. Você não é mais escravo, você é filho. Então se comporte, ande como filho, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, vamos adorar.